Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido bom com a gente e a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos e o bom é que ela se renova a cada manhã. Obrigado. Está aqui tuas filhas, seus filhos vieram te adorar, tivemos uma escola sabatina abençoada, movimento do culto também muito bom. E agora vamos vamos ouvir a tua palavra aqui para ver o que o Senhor tem a falar com a gente. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Abençoe cada irmão, cada irmã que chegou aqui, suas famílias também, cada um tem suas lutas, suas dificuldades, mas entendemos que com o Senhor mora a solução para todos os nossos problemas. Nós não temos outros deuses a quem clamar, nós temos o Senhor. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós, abençoa a nossa família, salva-nos para o Teu reino, perdoa os nossos pecados, abençoa também aqueles que não puderam vir, seja qual for o motivo, esteja abençoando a vida deles em todas as áreas também, em nome de Jesus. Amém. Salmo 128 é o que nós vamos começar a meditar nessa manhã. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo. Vamos acompanhar o Salmo 128. Isso, apenas 6 versículos, Marcelo, isso mesmo. Vou pegar o meu ajudante aqui. Salmo 128, vamos ler a partir do versículo 1 mesmo aí. Salmo 128, versículo 1. Lemos assim: Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece o Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama o Senhor, que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião todos os dias de sua vida, para que você veja a prosperidade de Jerusalém e tenha uma vida longa para se alegrar com seus netos. Que haja paz em Israel. Amém, irmãos? Que bênção, né? Um salmo abençoado, um salmo da família. E o título da mensagem é justamente esse: a família de Jesus. Família de Jesus. Aqui nos diz o seguinte: por razões que muitas vezes desconhecemos, nem sempre temos vantagens e benefícios materiais que desejamos. Mas há algo melhor que é o principal. O que há de mais importante e valioso em Jesus é sua presença, que santifica e enche a vida da família e a atmosfera divina. Muitas das vezes você não tem, às vezes, o que você gostaria de ter, em termos materiais, né? Ah, mas eu queria estar lá, eu queria estar aqui, eu queria ter isso. Mas o mais importante na sua família é Jesus, é Deus. Se você tem Deus na sua família, isso é importante. Mas qual é a família de Jesus? Bem, temos uma que todos conhecem. A família de Jesus era uma família que pertencia ao Senhor e que deixou exemplos para nós hoje. A família onde Jesus nasceu foi a mais abençoada da terra. Essa família, irmãos, ela adorava a Deus. Lucas 4,16, vocês conhecem a passagem, não vamos ler para a gente ganhar tempo. Lá fala que indo para Nazaré, onde Jesus foi criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, né? E se assentou-se para ler, ou levantou-se para ler, né? Segundo o seu costume. Ou seja, era acostumado a ir na igreja, né, Marcelo? No dia de sábado, né? Era um costume de Jesus. Então a família de Jesus adorava a Deus no templo. A família de Jesus também orava, Atos 1,14. Alguém quer ler para a gente aí, por favor? Eu acho que eu vou achar aqui, acho que é mais rápido acompanhar aqui. Atos 1,14, olha aqui, que interessante. Essa família, ela ia na igreja, essa família orava. Quer ver? Atos, capítulo 1 e o verso 14. Diz assim: todos estes perseveravam em oração
com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Unânimes, perseveravam na oração. Então, uma família que adora, uma família que ora, coisa maravilhosa, né? Olha que tinha também na família de Jesus. Ela ofertava, adorava a Deus também com as suas ofertas. Levítico 12, de 6 a 7, Lucas 2, 22 a 24. Deixa eu ler essa de Lucas aqui. Lá em Levítico fala que era para levar um pombinho, era para levar um cordeiro na adoração. E Lucas fala assim, que é muito legal também. Lucas 2, 22 e o 24, até o 24. Quando chegou o tempo de ser levado ao templo, a oferta da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, porque as leis do Senhor diziam: todo primeiro filho do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Nessa ocasião, os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício deles pela purificação, conforme a lei do Senhor: um par de rolinhas e 2 filhotes de pombo. Maravilha. Então, essa família, uma família perfeita, né? Ia na igreja, adorava Deus com os louvores, orava, devolvia as ofertas, né, os dízimos, coisa maravilhosa. João, capítulo... antes tem também aqui que na família de Jesus havia obediência. Lucas mesmo, 2, os 51 e 52, quer ver? Coisa linda, como diz o pastor Rafael, né? Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Assim Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. Então Jesus era o quê? Obedientes a seus pais e a sua mãe, né? Obediência aos pais. Mas como assim, irmãos? Só assim que funciona, né? A família é assim, um passe de mágica, né? Vai para a igreja, adora, louva, ora, devolve oferta, devolve dízimo. E é simples assim que funciona? Bem, há um processo a ser seguido. E a gente vai ver primeiro João 14, o verso 16. João, capítulo 14, e a partir do versículo 16, tem algo aqui que Jesus e o Senhor orienta a gente. Olha lá. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele mora com todos agora e estará em vocês. Eu não abandonarei vocês, nem os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Daqui a pouco eu terei ido embora do mundo, mas continuarei presente com vocês, porque eu vivo, vocês também viverão. Quando eu tornar a viver, vocês compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. O verso 23. Jesus respondeu: quem me ama guardará a minha palavra. O Pai também o amará e nós haveremos de vir e morar nele. Irmãos, a gente só vem na igreja, a gente estuda a Bíblia, a gente ora, a gente adora, a gente oferta, a gente obedece, é pelo poder do Espírito Santo. E isso, quando eu falei no início do movimento da igreja, a pessoa está buscando, isso é um reavivamento que acontece na minha e na sua vida. Aí você começa a gostar das coisas de Deus, você começa a orientar os filhos, é um processo, mas é pelo poder do Espírito Santo. Eu só não vou deixar vocês sozinhos, eu estou indo para o céu, mas eu vou dar o Espírito Santo para vocês. Aí, quando o Espírito Santo vem habitar na gente, ele traz Jesus, ele traz Deus, nós viremos e habitaremos com vocês. Viu o que diz o verso 23? Nós vamos habitar em vocês. A irmã Maria Antônia hoje falou na classe: irmão, tem hora que eu tenho que pedir a Deus
os olhos dele para me ver as pessoas. E é assim mesmo. Quando o Espírito Santo está em você, você olha para as pessoas com os olhos de Deus, você consegue ter paciência com as pessoas, você consegue amar as pessoas. É unicamente pelo poder do Espírito Santo. E a gente precisa pedir isso. Pedir o Espírito Santo, Deus, ajuda a olhar as pessoas com seus olhos, me dá a tua mente para poder ver as pessoas. Porque senão você quer matar. Eu não quero matar, eu quero matar ele, eu quero matar ela. Senão você quer matar as pessoas. Você fica irado, você fica... Tantas vezes que as pessoas judiam com a gente, tiram a paciência da gente. Então, quando você começa a pedir a Deus, o Espírito Santo vai vir morar em você, né? Jesus vai vir habitar em você, o Senhor Deus, o Pai, e aí vai vir, vai fazer morada. Aí você começa a gostar das coisas de Deus, começa a ler a Bíblia, não para. Um dia desse, minha mãe relatou, minha filha falou que começa a ler a Bíblia, não quer parar mais. Hoje era 5 horas da manhã, uma sobrinha minha me mandou mensagem, tio, ora para mim aí, graças a Deus eu estou na igreja, e eu estou assim, estou assado, amém, Deus seja louvado. Eu fiz um curso agora, sou missionário, eu sou obreiro, graças a Deus. Um dia desse estava tirando das drogas, estava mexendo com coisa errada, começou a buscar, começou a orar, e Deus está transformando a vida dela. Amém, irmãos? E Deus quer transformar a minha vida, Deus quer transformar a sua vida. É unicamente pelo poder dele, irmãos, que nós conseguimos. Lucas 24, 49. Lucas, capítulo 24, verso 49. E agora eu enviarei sobre vocês a promessa de meu Pai. Fique aqui na cidade até serem revestidos do poder do alto. Depois, Jesus os levou para as proximidades de Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Ficai aqui na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Irmãos, se a gente for tentar sozinho, a gente vai frustrar. A gente quer ser uma nova criatura, quer ser uma nova pessoa, mas a gente tem que buscar a Deus, buscar o poder do alto, do Espírito Santo. Essa semana eu coloquei uma frasinha lá no meu status, diz assim: você não comunica o que você quer, você comunica o que você é. Eu posso ter uma mensagem muito importante, é interessante, nós temos uma mensagem para apresentar para o mundo, isso é maravilhoso. Mas, irmãos, o mais importante disso é a gente viver essa mensagem. A gente ser essa mensagem. A pessoa querer andar com você, querer a tua presença, querer a sua companhia. Isso é maravilhoso. Mas para isso você precisa viver. É muito bom ter, mas ser ainda é muito mais importante. Amém? Ficais em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Atos, capítulo 1. E o verso 8 agora, Atos 1 e o verso 8. Capítulo 1 e o versículo 8. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O problema meu, irmãos, que muitas das vezes eu quero ser advogado, eu quero ser juiz, mas o Deus eterno falou que nós tem que ser o quê? Testemunhas. E uma testemunha, o que ela faz? Ela fala do que ela viu e do que ela ouviu. Um tempo Deus, eu fui ser testemunho. Chegou lá o juiz, falou, olha, falou o meu nome, tal, aqui você vai ser responsabilizado pelo que você vai falar. Então, você presta atenção no que você fala, nas minhas palavras, né? Estou falando isso, ou seja, você fala, o que você falar, você tem que responsabilizar por ele, tem que ser a verdade só. E realmente, aí você fala, eu sei, foi isso, aconteceu aquilo, eu falei o que eu vi, e o que eu ouvi, o que eu presenciei. E é assim que é uma testemunha que Jesus quer que você seja. Olha, irmão, era assim, eu bebia, eu fumava, eu não tinha paz, eu não tinha sossego, hoje Jesus me transformou. Fala o que Jesus fez por você, é assim que funciona. A testemunha, você vai ser revestido de poder, que é o Espírito Santo de Deus, para você ser uma testemunha de Deus, ser uma boca de Deus,
Amém, irmãos? Olha que responsabilidade, olha que privilégio você ser a boca de Deus para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para os seus filhos, né, para a sua família, orientar, orar, interceder. Isso é sensacional. Gálatas capítulo 5, o verso 22 em diante. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, nós conhecemos daqui muito, né? Que são os frutos do Espírito Santo. Muitas das vezes a gente quer ter esses frutos, né? Quer ter paciência, quer ter bondade. Vamos ler. A partir do verso 22, Gálatas 5. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, é fácil você produzir esses frutos? Sozinho, não consegue. Tem que pedir a Deus, igual a Maria Antônia falou, irmã Maria Antônia, né? Deus, deixa eu olhar as pessoas com os olhos do Senhor, Deus, senão eu vou matar. Agora, irmãos, você tem que clamar a Deus, que Deus derrama o Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós precisamos do Espírito Santo. Querer, eu tenho certeza que todos vocês querem ter paciência, quer ter amor, quer ter bondade, quer ter paciência, quer ter domínio próprio. Só que isso não é da gente. Eu peguei um resuminho aqui, vou ver se ainda está aqui ainda, para mim, o tanto que é interessante isso daqui, sobre cada fruto desse. Amor. Um amor altruísta que busca o bem do próximo e se sacrifica por ele, semelhante ao amor de Deus. Alegria. Uma alegria profunda, duradoura, que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus na vida. Paz. Uma tranquilidade interior e harmonia com Deus, com o próximo e consigo mesmo, mesmo diante de provações. Percebe-se? Porque às vezes a gente pensa que paz é a ausência de problemas, né? Muito dinheiro no banco, no bolso, em casa, carro que você quer, casa que você quer, alimentação que você quer, e não é muito bem isso. Vou ler de novo. Uma tranquilidade interior e harmonia com Deus, com o próximo e consigo mesmo, mesmo diante de provações. Paciência é a capacidade de suportar as dificuldades e esperar com calma pela atuação de Deus, sem se irritar ou perder a esperança. O irmão Zé Carlos hoje perguntou na classe ali sobre qual uma das coisas que é difícil para a gente usar a fé. Eu falei para ele a espera, né? Esperar o tempo de Deus às vezes é difícil, tem que ter muita fé, tem que orar muito. Às vezes você quer um negócio para ontem, né? O negócio vai acontecer daqui 10 anos, daqui 12 anos. Perseverar na fé, esperar o tempo de Deus que não é o nosso. O tempo de Deus não é o meu tempo. Calma, Giovanni, calma, espera. Tem que ter fé, muita fé para esperar. A paciência, então, é a capacidade de suportar as dificuldades e esperar com calma pela atuação de Deus, sem se irritar ou perder a esperança. Amabilidade é ser gentil, atencioso e prestativo com os outros, tratando-os com carinho e respeito. Bondade é um desejo de fazer o bem e ser útil ao próximo, buscando oportunidades para ajudar e servir. Fidelidade, ser leal a Deus e aos seus princípios, cumprindo os compromissos e sendo confiável em todas as áreas da vida. Isso é ser fiel. Mansidão é uma atitude humilde e submissa a Deus, sem orgulho ou arrogância, e uma disposição para aprender e ser corrigido. Irmãos, isso aqui não é fácil, ser corrigido. A gente quer corrigir, né? Tá errado, não é assim não. É assim que faz, daquele jeito. Mas ser corrigido, isso aqui
não é fácil. Vou ler de novo. Mansidão é uma atitude humilde e submissa a Deus, sem orgulho ou arrogância, e uma disposição para aprender e ser corrigido. Domínio próprio. A capacidade de controlar os próprios desejos e impulsos, agindo com equilíbrio e discernimento. Agora, irmãos, esses frutos não são qualidades inatas, você já não nasce com isso, mas são desenvolvidos através da ação do Espírito Santo na vida do crente, à medida que ele se entrega a Deus e busca viver de acordo com a sua vontade. Alguém certa vez disse que não dava conta. Eu não dou conta. Não dou conta. Você não sabe quem que é minha mãe. Você não sabe quem que é meu pai. Você não sabe da família que eu vim. Por isso que você fala isso. Não dou conta. De nós mesmos, nós não damos mesmo. E as pessoas não estavam erradas, não. Mas só que nós nascemos de novo. Amém, irmãos? Nascemos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, do Deus Todo-Poderoso. Nascemos da água e nascemos do Espírito, né? Agora você pode. Agora você pode. Porque você pode agora buscar a Deus. Tem um outro negocinho que eu coloquei lá hoje no meu status que diz assim, ó. Ai, não vou lembrar. É quando nos encurralamos e Deus toca com a gente. Como é que acha para mim aí, gente? O outro. Quando nos encurralamos junto com Deus. Não há beco sem saída quando te encurrala você e Deus está junto com você. Amém, irmãos? Não existe beco sem saída. Se te encurrala, mas Deus está com você, Deus vai te dar a saída. Fica em paz. Só agradece e espera que Deus vai fazer a obra na minha e na sua vida, irmãos. Só que contemplar o mar só, ele não abre. Só ficar contemplando o mar, ele não abre. O que tem que fazer? Tem que marchar, tem que caminhar. É por isso que você está aqui na igreja, nessa manhã. Por isso que você vai no monte, por isso que você vai no pequeno grupo lá na casa do Malaquias, vai na classe dos irmãos, vem aqui na classe bíblica. Tem que marchar. Tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ofertar, tem que dizimar. É um processo. Mas isso só é possível, essa família abençoada que faz todas essas coisas que nós lemos no início, se você buscar o Espírito Santo de Deus. É Ele que desenvolve isso na tua vida, a ponto de você fazer automaticamente. Quando pensa que não, você está preenchendo o cartão do dízimo, preenchendo o pacto, a oferta, automático. Por quê? Você foi orientado, você foi instruído. Desde o princípio. Queria ler algo aqui sobre Abraão. Deixa eu ver onde que eu anotei. Algo interessantíssimo. Se não achar aqui, nós vamos para a Bíblia, que é Gênesis. É Gênesis capítulo 14. Vamos lá. Gênesis capítulo 14 e a partir do versículo, lá no finalzinho, acho que é o 14 também, vou achar aqui para a gente analisar uma história que aconteceu aqui na vida de Abraão, que é muito importante na nossa família, na nossa vida. É o capítulo 14, na verdade esse capítulo 14 aqui praticamente todo conta uma história aqui de uma guerra de 5 reis contra 4. Eu vou dar uma economizada aqui. Aí vamos lá para o finalzinho. E quando esse pessoal aqui foi e guerreou lá e derrotou o pessoal de Sodoma e de Gomorra. E levou também o sobrinho de Abraão junto, Ló. E aí vieram e contaram para Ló. Olha, contaram para Abraão. Abraão, agarraram lá, derrotou lá Sodoma lá e tal. Levou teu sobrinho embora, preso lá. E foi embora com a família dele, tudo lá, levaram embora. Aí sabe o que Abraão fez? Juntou 318 soldados de guerra que ele tinha, montou uma estratégia, de noite atacou o povo e trouxe Ló com toda a família, todos os seus bens para trás. E o rei de Sodoma também trouxe todo mundo para trás. Só e o rei lá de Sodoma falou: Abraão, você vai levar os negócios tudo para você. Tinha muita coisa, gente. Era gado, era ouro, era prata, os despojos, né? Sabe o que Abraão fez? Não quero nada. Vamos ler o finalzinho aí, o verso
verso 22, mas Abraão respondeu, verso 22, 14, 22, mas Abraão respondeu, de mãos levantadas diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem um fio sequer ou uma simples correia de uma sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os meus servos comeram e ainda a parte que pertence aos seus aliados, Abner, Escol e Manre, que combateram comigo. Eles poderão receber as suas partes. Antes aqui, Abraão, tinha aparecido lá o Melquisedeque, e Abraão havia devolvido o dízimo de tudo para ele. Então ficou 90%. Os 10% Abraão havia devolvido. Ele não quis nem os 90%. E sabe o que Deus diz para ele no capítulo 15, o verso 1? Passam a página aí, ou então continua lendo aí para você ver. 15, o versículo 1 agora. Olha o que Deus fala para Abraão. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão. Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será enorme. Oh, glória a Deus. Irmãos, Abraão preferiu ficar com Deus. Eu não queria aqueles bens, não, eu quero Deus. E Deus, às vezes ele ficou pensando, puxa vida, né? Podia ter pegado aqueles monte de negócio, uns cavalos bonitos, umas vacas muito boas de leite, negócio. Deus falou, Abraão, fica tranquilo. Eu sou a tua recompensa. Eu estou com você, eu sou a sua vitória, eu sou o seu escudo. Irmãos, o que nós precisamos é de Deus. Nós precisamos é de Deus. Dinheiro você tem hoje, amanhã você já pode não ter. Casa você tem hoje, amanhã você já pode não ter. Carro é a mesma coisa. Mas se você tem Deus, você tem tudo. Você tem paz. Nós estávamos no monte conversando ontem sobre isso, né, Fernando? O irmão dele falou assim, o Fabinho falou assim. Porque eu falei assim, a pessoa que não é grata a Deus, ele não contenta com nada. E ele vai ser sempre infeliz. Porque ele tem um carro, ele quer ter outro. Ainda perguntei ao Edson, você que ano que é a tua Toro? 24. Pois é, amanhã, o ano que vem, você já quer um SW, uma Toyota. Depois você já quer um negócio. Se você não contentar com o que você tem, você nunca vai ser feliz. Aí o Fabinho falou assim, pois é, um dia desse não tinha uma bicicleta, né? E você ficava lavando, escovando, botando aquela escovinha para o aro ali não enferrujar e ficar sempre limpinho. Você era feliz, agradecido a Deus. Agora você não agradece nem o que você tem. Esse é o problema da ingratidão. E foi isso que Deus colocou no nosso coração, o dízimo. E a oferta é justamente para isso, para tirar um negócio chamado egoísmo, para tirar um negócio chamado ingratidão, descontentamento do nosso coração. Que quando você tira e leva para a igreja, você não está pensando só no você. Opa, isso que vai abençoar os irmãozinhos. Você viu hoje que coisa linda, né? O irmãozinho lá recebeu, vai. Agora eles vão fazer um negócio lá, vai construir igreja. Eles vão gravar os negócios lá para o YouTube, né? Gravar os testemunhos para passar para eles lá. Tá vendo? Vai evangelizar. Isso é com o seu dinheiro. É com o meu dinheiro. Então, Deus te dá para você abençoar outras pessoas. E olha que diz no Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 10. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos, nem trabalho, nem planos, nem trabalho. Lá não há conhecimento, nem sabedoria. Então, irmãos, Deus precisa de você hoje. É agora. Para a sepultura, para onde eu vou e você vai um dia, não tem planos mais, não tem projetos mais, não vai precisar trazer dízimo mais, vai precisar trazer pacto mais, vai precisar trazer oferta mais. E se eu e você estiver pensando que Deus quer os nossos 10%, 20%, 30%, 40%,
nós ainda estamos muito mesquinhos. Porque Deus quer você 100%. Deus quer tudo de você. Deus quer você para Ele. E quando você se entrega a Deus completamente, você não tem dificuldade com essas coisas. Tem dificuldade de vir na igreja, de orar, de adorar, de ofertar, de dizimar, de obedecer. Porque a tua vida vai ser uma bênção. Você vai querer abençoar outros também. Olha aí. E você vai ficar feliz. Viu o que o irmãozinho contou ali? Eu fiz o pacto. Devolver 10% e mais 10% de oferta. O dízimo e a oferta. Depois ele dobrou, passou para 20%. Viu só? Mas ele teve que perseverar, ele teve que passar a prova. Irmãos, ficar 3 meses sem ninguém ligar, pedir um serviço, olha que prova. É muito tempo. Falei com a Priscila ali, 90 dias, é muito tempo você ficar sem... Às vezes eu saio para viajar um dia e faço uma venda só, já volto meio aborrecido, né? Mas ainda vendi uma. O irmãozinho ficou 90, mas ele perseverou. Aí de repente alguém ligou, apareceu um serviçozinho, e ele continua sendo fiel a Deus. Por quê? Porque Deus chamou nós para abençoar. Como é que a gente fala? Você recebe a bênção, administra a bênção, e depois faz o quê? Passa a bênção para frente. Passamos a bênção para frente. Então, irmãos, é bem assim mesmo que funciona. É assim que funciona. Não tem segredo. Essas minhas idas e vindas para Pimenta, eu tenho aprendido muito, viu? Mas você está indo lá para dar estudo bíblico, para pregar, para ensinar. Mas como temos aprendido? Comentamos isso hoje ali na classe, com os irmãos. Porque às vezes a gente pensa que o fato de vir pessoas de outro meio, de outras denominações, a gente não aprende. Aprende sim, pois Deus usou uma jumenta para ensinar, e ensinou, e pregou para o homem lá, não foi? E Deus tem os seus filhos em todas as denominações, pessoas queridas, pessoas fiéis, e elas nos ensinam muito. Aí eles convidou a gente um dia desse para ir em Piuí, levar uma mensagem numa igrejinha lá. Irmão Giovanni, o irmão pastor, eu falei para ele que você está vindo aqui, o pastor Newton. Irmão, sabe que ele não vem cá não? Vamos, aí marcou, a gente foi lá. Falei, irmão, eu vou no meu carro mesmo, viu? Falou, não, você vem de carro até aqui você vai numa van com nós. É bom nós ir juntos, nós vai louvando, a gente vai orando, já chega lá abençoado. Não, beleza então. E aí chegamos lá, deixei o carro, não, põe o carro aqui, passou para dentro da casa da porteira lá, da rocinha dele, que é no final da rua, tem a rocinha, ele mora assim. Aí falei, pastor, mas vai caber? Não, cabe, tá, pode, tranquilo. Aí entramos no carro, estava faltando uma irmã, mas o menininho dela, mora praticamente quase de frente. Aí de repente a irmã veio, na hora certinha a irmã chegou, só que não veio só a irmã. Veio a irmã, o filho dela que estava para vir, o marido, a vizinha, o marido da vizinha, vieram 5. Aí o pastor chegou, o pastor Olavo falou assim, vai todo mundo? Vai, nós vamos todo mundo. Não vai todo mundo não, só cabe 2 agora. Mas só tinha 10, a van cabe 16. Não, mas veio o pessoal de Formiga, veio mais 5 e tal. Eu estou falando para vocês pôr o nome na lista, vocês não põem. É 15 dias, 20 dias que nós estamos marcando. Gente, põe o nome na lista. Põe o nome na lista, vocês não põem agora não. Não, pastor, eu vou no meu carro, pego o carro. Não, irmão, as coisas de Deus não é assim não. As coisas de Deus tem que ter organização, tem que ter ordem. Eu estou falando para pôr o nome na lista, não põe. Não, então nós vamos no nosso carro mesmo. A irmã falou, mas abriu a garagem, entrou no carro, foi para a igreja. Lá, chegou na nossa frente lá em Piuí. Nós, a van estava encostando, ele estava descendo do carro, atravessando a rua, entrando na igreja. Foi para frente, pegou o microfone, louvou, maior benção. Falei, sangue de Jesus tem poder. Será que eu ia nesse culto? Ou será que eu voltaria na igreja de novo? Aí é o que eu falo com vocês. Isso só é possível pelo poder do Espírito de Deus, poder do Espírito Santo. A obra de Deus, eles entenderam que eles tinham errado. Realmente tinha que ter posto o nome na lista, não pôs, ele chamou os outros, agora de última hora ainda chama os outros para ir ainda. Eles entenderam. Irmãos, nós temos que aprender muito ainda. Irmão, mas... vocês não têm ideia o que eu fiz. Minha cara ficou vermelha. Eu falei, nossa, o pastor é doido, né? Foi um negócio desse, né? Mas ele agiu certo. Ele falou desse jeito. Porque quando eu falei, pastor, vou pegar o carro, eu vou deixar. Ele falou, não. As coisas de Deus tem que ter ordem, tem que ter organização. Não é assim, não. Falei, glória.
Deus seja louvado. Amém. E que lição que ficou. E vocês pensam que parou por aí? Chegou lá na igreja, o cooperador que abre o culto, inclusive está namorando uma irmãzinha nossa da igreja adventista aqui de Candeias, contou para mim, só ficamos um ano namorando, ficamos um ano conhecendo na internet, nas redes sociais, orando, um ano orando. Aí agora nós começamos, estou namorando, estou lá em Candeias namorando, a irmã lá, e aí ele abriu o culto, falou assim, olha irmãos, deu a paz do Senhor pessoal, boa noite, tá? Como o nosso costume é orar 30 minutos todos os dias antes de começar o culto, hoje nós vamos orar menos, porque eu vou passar a palavra para o irmão Giovanni. Ele fala, pastor, para o pastor Giovanni, 20 minutos orou de joelhos, marquei no relógio. Eu acho que eu fiquei uns 10, aí doeu. O pastor mexeu na minha calça, pode sentar aqui, pastor, pode sentar. Aí eu sentei e ficou mais uns 10 lá sentado, ele orando. Está orando, está buscando, do jeito dele está buscando, e eu aprendi. Por quê? Porque a gente chega na igreja, já até começou o culto, agora chegar meia hora antes para orar, é aprendizado, e rico, viu? Aprendizado riquíssimo, do céu, não tem dúvida nenhuma. Então, irmãos, essas aí são as verdades. Atos 19, verso 15. Isso são... Aí eu cheguei à conclusão seguinte, meu Deus do céu, eu estou preparado para receber esse povo? Ou é para mim de atravessado, eu já não piso mais na igreja. E não me cumprimenta, eu já acho que está desfazendo de mim. Agora me corrigir no meio do povo, assim, dei um avan com 15 pessoas, e será que eu estou preparado? Atos 19, 15, pois é. É para nós analisar, né? Cada um mexe aí com seus botões e vê como que está a tua situação. Mas quando eles tentaram isso com um homem dominado com um espírito imundo, e o espírito respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? A história aqui vocês conhecem, o pessoal lá expulsando demônio lá e não estava preparado para fazer o que estava fazendo. E o diabo chegou e falou assim, olha, eu sei quem é Jesus, você está expulsando demônio, expulsando nós aqui no nome de Jesus, eu sei quem que ele é. E eu conheço Paulo também. Mas vocês, quem são vocês? Quem são vocês para estar mexendo comigo? Bando de desobediente, quer fazer as coisas, mas não faz. Você não comunica aquilo que você quer, você comunica aquilo que você é. E Deus sabe quem eu sou, e o diabo também. Mas nós precisamos consagrar nossa família a Deus, irmãos. Nós precisamos nos consagrar a Deus, de não dar conta. Você vai querer matar. Igual a Maria falou hoje, irmão, se eu não pedir a Deus para me empresta seus olhos, Deus, para me olhar para Ele, para me olhar para ela, me dá a tua mente, Deus, misericórdia. Quando você pedir nisso, você está pedindo o Espírito Santo para habitar em você, né? Pedindo o Espírito Santo. Não consegue. Você vai ficar com vontade a vida inteira, de mudar e de ser uma pessoa diferente, só com vontade. Mas eu estou agradecido a Deus, que eu estou vendo que a igreja está mexendo. Graças a Deus. Estou vendo que Deus tem abençoado nós. Amém, irmãos? O povo está indo. Eu vejo, está indo, está orando, está buscando, está vindo, né? Olha a igreja lotada. Isso é prova que vocês querem. Mas existe a receitinha, nós passamos aqui, é buscar o Espírito Santo. Aí você vai ter domínio próprio, vai ter temperança, vai ter paciência, né? Vai ter amor. Não é difícil, se você estiver com Deus. Você vai vencendo. Você fez um negócio errado, você reconhece, não devia ter feito isso. E você já pede a Deus logo perdão e eu não posso fazer esse negócio de novo, não. O Espírito Santo te tocou em você. Agora, quando você faz, assim mesmo, tinha que escutar isso mesmo que eu falei.
Não, está errado. Pode não. Tem que ser cortês, tem que ser amável. Os outros têm que querer estar perto de você. Que bom que você está aqui, pessoa agradável. Ai, ai, ai. Já vem, já. Semana eu vi um videozinho do menino. Eu gosto dele, o menininho que tem aqui de Cana Verde. Ele grava uns vídeos. O cara bateu na porta, ele saiu com a mochilinha, né? Pôs a mochilinha nas costas e atendeu a pessoa. Uai, você está saindo? Não, eu estou usando a técnica da mochila. Qual que é a técnica da mochila? Se for visita boa, eu estou chegando. E se for visita ruim, eu estou saindo. Então, cara, e o que ele fez? Saiu, bateu a porta e foi embora. Ou seja, o cara era uma visita ruim, né? Então, precisamos ser pessoas agradáveis, né? Visitas desejáveis. Ninguém vai receber nós com mochila nas costas, não, né? Então é isso, irmãos. O objetivo nessa manhã era isso, a gente passar a fazer parte da família de Jesus. Ele tem duas famílias, né? A família que nós comentamos, que ele cresceu, e ele tem a outra família. Sabe qual que é a outra família? A sua família. Porque você converteu um dia, aceitou ele como seu salvador, e você convidou ele para vir morar na sua casa. Então ele tem a família que ele foi criado lá no meio deles, né? Seu pai, o padrasto, né? O José, a Maria, os irmãos. E ele tem a tua família que você convidou para morar na sua casa. Amém? E que nós possamos consagrar essa família nossa a Jesus cada dia. E nós vamos fazer isso agora. Eu vou ajoelhar, se você quiser. Nós vamos consagrar a nossa família mais uma vez agora na presença de Deus. Amém? Poderoso Deus, nosso bom Pai que está no céu, nós somos muito gratos a Ti, Deus, porque o Senhor é bom para nós e nós às vezes nem reconhecemos, mas nós temos o Senhor conosco e não temos outro. Queremos neste momento consagrar aqui a nossa família ao Senhor. Cada papai que está aqui, cada mamãe, cada filho, cada vovô, cada vovó, cada neto. Que o Senhor, cada esposo, esposa, que o Senhor possa, Deus, vir morar na nossa casa. Dar paciência para nós, dar amor, dar cortesia, dar domínio próprio. Os frutos do Espírito, né? O Senhor vir morar em nós, a gente vai produzir esses frutos que a gente não consegue produzir por nós mesmos. E que o Senhor pudesse fazer isso nessa manhã aqui em cada lar, em cada família. Vim fazer morada, continuar morando com a gente, porque o Senhor tem estado conosco. O Senhor continua, Deus, por misericórdia. Dê paz, dê alegria, dê contentamento, dê gratidão. Cada irmão e cada irmã aqui nesta manhã. E que sejamos fiéis a Ti, Deus, não apenas nos dízimos, nas ofertas, mas como um todo, nos entregarmos totalmente nas Tuas mãos. E não vamos ter dificuldade com o que o Senhor pede de nós. Leva-nos em paz, dê alegria, para nós passar para os outros também, e traga nós na próxima reunião para Te adorar. Perdoa onde temos falhado e salva-nos para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém? Amém. Resolução.